Fala comigo, Gabriel Fonseca aqui mais uma vez nesse canal. Se você não me conhece ainda, sou delegado de polícia há mais de 13 anos. Aqui eu trago conteúdo sobre os bastidores da atividade policial, o dia a dia do delegado de polícia, falo também de concurso público, como se preparar para enfrentar uma prova de concurso público, falo sobre mentalidade, enfim, uma série de assuntos. Eu falo de tudo, até de direito. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já vou te pedir, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, nos ajude aí a fazer com que o YouTube entenda que é um conteúdo interessante, de relevância para outras pessoas aqui na plataforma. Hoje eu quero falar com você sobre algumas coisas que aconteceram no Brasil, aqui de bate-pronto, sem preparar roteiro, sem nada. Eu gosto muito desse estilo de fazer conteúdo, de ver a ideia na cabeça e já conversar logo com você aqui nesse canal. E eu quero falar sobre duas coisas que aconteceram no Brasil nessa semana, tá? Na semana aí, hoje é dia 26 de junho, então da semana que compreende, né, dia 20 de junho até hoje, foram duas coisas que aconteceram e que eu gostaria de compartilhar com vocês a minha visão. A primeira foi uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho condenando uma empresa, né, a Ortobon, uma empresa muito conhecida aqui no Brasil, a pagar, eu acho que R$300 mil a títulos de multa por não ter nos cargos de gerência uma mulher. Isso foi numa empresa, né, sede específica da Ortobon, não foi na Ortobon inteira, numa cidade do interior, eu não lembro agora de onde, se foi de São Paulo, não lembro, que no seu cargo de gerência, que eram 2 cargos, né, tinham 2 homens, não tinha mulher. E de acordo com os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, isso fere, né, o artigo 5º da Constituição, que diz que todos são iguais, né, perante a lei, que não vai ter discriminação nem nada. Também o artigo 7º, que fala sobre normas constitucionais ali referente ao trabalho, né, aos direitos sociais. E o TST, usando essas duas normas gerais, vamos dizer assim, principiológicas, entendeu, não tem previsão em lei que obrigue uma empresa a ter em cargo de gerência, de cargos executivos, de chefia, mulheres, entendeu que a Ortobon estava ferindo esses princípios constitucionais, vamos dizer assim, e acabou condenando a Ortobon a pagar esses R$300 mil. O que é interessante, a reflexão que eu queria fazer com você é o quão perto o Brasil está do socialismo e o quão longe o Brasil está do capitalismo. Qual que é a conceituação do socialismo? É você ter, não na mão de pessoas privadas, né, do capital, vamos dizer assim, do empresário, os meios de produção não são dele, que é a ideia do capitalismo, mas são do Estado ou controlados pelo Estado. Olha, você tem uma intervenção tão drástica dessa do Estado, numa atividade particular, sem previsão em lei, e dizer que está ferindo em princípios, cara, isso é namorar mesmo com o socialismo. E vou além. Lá no TST, se não me falha a memória, nem 20% dos cargos de ministro do Tribunal Superior do Trabalho são ocupados por ministras mulheres. E acho que na história do Tribunal Superior do Trabalho, apenas uma mulher, em toda a história, foi presidente daquele tribunal. Então, olha como que é a situação. O próprio Estado, ele aponta para a iniciativa privada, fala como deve ser, mas não faz o que ele diz que deve ser feito, ele próprio, né? Ele quer impor essas construções ideológicas, sociais, para o outro, para o particular, dificultar a vida do empreendedor. Mas ele próprio não está interessado em cumprir essas regras malucas que ele tira do seu umbigo, que quer impor ao privado, ele não quer cumprir. O mesmo acontece, só abrindo parênteses aqui, quando a gente fala aí da relação do funcionário público com o Estado e a relação do empregado particular com o empresário. Por exemplo, eu, enquanto policial, eu sou proibido de fazer qualquer movimento de greve para reivindicar melhorias no meu trabalho, principalmente melhorias de salário. Eu sou proibido, eu não posso fazer isso.
tá? Por causa da função que eu exerço, e fica a critério do Estado ele conceder um aumento salarial ou uma revisão salarial por causa da inflação. Existe uma norma constitucional, está lá no artigo 37 da Constituição Federal, e que é replicada na maioria das constituições dos estados e em leis, né, infraconstitucionais, que o Estado ele deveria realizar anualmente a revisão do salário dos servidores públicos por causa da inflação. Isso está previsto lá, é um direito do servidor, mas o Estado não cumpre. Por exemplo, desde 2018, que é a última gestão governamental que está aqui em Minas, há 2 mandatos, né, de 2018 até hoje, em 8 anos eu tive 3 revisões gerais da minha remuneração por causa de inflação. Eu deveria ter tido 8. Isso implica que a minha remuneração está defasada 50%. Só que eu não tenho o direito de fazer greve para reivindicar isso. Tá? Agora vamos transportar essa ideia para a iniciativa privada. Quando que você vai encontrar uma empresa grande, né? Porque aí a gente tem que comparar com o Estado. Não estou falando de pessoas informais, empresas informais, de meio, não. Empresas de médio e grande porte. Quando você vai ter ela desrespeitando uma convenção coletiva de trabalho que a entidade ali sindical daqueles empregados privados se reúne anualmente e diz qual que é o índice de correção que aqueles trabalhadores precisam ter no seu salário para fazer frente à inflação. Essa convenção coletiva de trabalho é como se fosse a revisão geral anual prevista na Constituição dos Servidores Públicos. No caso da CLT, isso está delineado dessa forma, né? As entidades se reúnem, né, empregado, empregador, e chegam nesse índice que deve ser aplicado sob pena de multa, sob pena de um monte de coisas contra o empresário, contra o empreendedor, que se ele não cumprir, ele vai arcar com uma questão muito forte que pode levar ele até a bancarrota. Já o Estado não. O Estado não tem isso, né? E a gente tem que engolir o sapo praticamente calado, não tem muito o que fazer, porque a gente fica na mão de pessoas que transitoriamente ocupam cargo de governador do estado. Você tem toda uma carreira para frente, aquela pessoa é uma pessoa transitória, hoje ele é governador, mas amanhã não será, e na maioria das vezes cai no ostracismo. E você, como servidor público, tem uma carreira toda pela frente, você fica de mãos e pés atados nessa situação. É interessante como é que o Estado impõe certas normas para a iniciativa privada, mas que ele mesmo não cumpre as suas normas. E eu acabei de chegar aqui na delegacia. A segunda coisa que eu queria comentar com vocês hoje, que foi assunto aí, foi o programa Celular Seguro do governo federal, mas especificamente essa fala aqui do presidente da República. Dá uma conferida. Então é importante você saber que alguém te vê você desprevenido numa rua, numa praça, sabe, olhando para o céu com o celular, você está correndo risco. Cara, é um absurdo você ver uma pessoa como presidente da República atribuindo a questão do assalto, do roubo do celular, do furto do celular à própria vítima. A culpa é da vítima, que não prestou atenção, que atendeu o celular em qualquer lugar sem perceber quem estava perto dela. Você estava na praça, ela estava de dia, você estava de noite. Gente, isso aqui é um absurdo. A gente está transferindo o ônus que é do Estado de proteger o cidadão para o próprio cidadão. O cara que batalhou ali muito tempo, ralou, trabalhou para conquistar esse bem, que aqui no Brasil é caro você ter acesso, né, a determinados modelos de aparelho celular, e a culpa é da vítima, que não prestou atenção e atendeu o telefone celular em qualquer lugar. Mas tem mais. Olha aqui, ele continua falando. A hora que você tiver que falar, olhe bem do seu lado, vê se tem alguém perto de você. Então, assim, na boa, gente, a gente não pode normalizar o caos que é o Brasil em termos de segurança pública. Infelizmente, é um Estado falido em termos de segurança pública. Não é opinião minha, não. São números, são fatos. E aí não tem argumento contra isso. Você olhar que o Brasil é um dos 7 países mais violentos do mundo, que índice de crimes violentos sempre altos. A gente mata mais gente do que em áreas de guerra. Crimes patrimoniais explodindo, né, principalmente roubo, furto, inclusive de aparelho celular.
E para o presidente da República, isso muito decorre porque a vítima não presta atenção de onde que ela está atendendo esse celular, de onde ela está usando o celular. Pô, a gente não pode compactuar com esse tipo de coisa, a gente não pode normalizar essa situação e muito menos concordar com essa fala grotesca do presidente da República sem noção nenhuma de inverter o ônus e atribuir a responsabilidade pelo roubo, pelo furto à própria vítima. Bom, esses dois temas que eu queria trazer, quero saber a sua opinião a respeito deles, o que você acha disso aí, ou outros temas aí que foram assuntos essa semana aqui no Brasil. Deixa aqui nos comentários, mais uma vez, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha aí para a gente alcançar mais pessoas também e abrir os olhos dessas pessoas aí, beleza? Até o próximo vídeo, valeu!